Olá pessoal, um forte abraço a todos. Eu me chamo Celso Ricardo, estou colocando aqui um vídeo para falar um pouquinho sobre custo de produção de leite e preço pago ao produtor rural. Eu vou pegar um exemplo de um trabalho belíssimo que foi feito no estado de Rondônia para analisar o custo de produção do produtor de leite, mas as observações sobre essa situação elas podem ser colocadas diretamente sobre todos os estados, porque parte de um princípio do preço, do preço do litro do leite a partir do custo de produção e do preço do litro do leite pago pelos laticínios. É uma análise bem simplificada, porém ela faz com que, se tudo acontecesse como a gente espera que aconteça, o ciclo produtivo ele tenha estabilidade e equilíbrio. Ninguém está buscando 100% de atenção para o produtor rural. Isso acontece hoje, todo mundo se preocupa com os laticínios. Até inclusive a Conselheite aí que tem no seu estado, certo? Nós queremos uma igualdade, nós queremos que haja lucratividade para as duas áreas e não como acontece hoje. Os produtores de leite geralmente perdendo dinheiro e os laticínios conseguindo manter a sua lucratividade, né? Lucratividade essa que faz com que eles cresçam, com que eles ampliem, enfim. Nós estamos buscando igualdade e equilíbrio para os dois lados da moeda, certo? Então, quando a gente fala em custo de produção, seja ele o que for, né, ligado a qualquer tipo de produção, a gente tem que analisar os custos diretos. O custo que eu tenho para produzir algo ou alguma coisa, certo? Nesse caso aqui, analisando o custo de produção, e eu quero parabenizar os produtores de Rondônia, os produtores de leite de Rondônia, que se preocuparam, foram para cima, buscaram, né, orientação e auxílio e conseguiram definir o custo de produção do leite em Rondônia. O custo de produção lá no estado é R$ 3,09. Olhem bem, R$ 3,09. Então, algumas pessoas podem dizer que, mas o custo direto, né, se a gente aumentar a produção diminui o custo. Maravilha. Nesse caso aqui específico, onde a diferença é muito grande, se nós aumentarmos a produção de leite hoje, nós vamos ter uma oferta maior de produtos e a tendência é que o litro do leite ainda baixe mais do que ele está hoje, do valor que ele está hoje. Então, a realidade não está diretamente em aumentar a produção, e sim em equilíbrio. Preço pago pelo laticínio e também o custo de produção. Só que esse custo de produção hoje, se nós analisarmos, ele tem uma situação diretamente ligada aos insumos. O produtor de leite está pagando caro pela ração, pela silagem. É absurdo os valores hoje que estão encarecendo demais o custo de produção. Se nós tivéssemos um equilíbrio nesses preços, e isso aí vocês vão entender lá na frente, nessa outra etapa do quadro aqui, quando eu começar as explicações, se nós tivermos dois fatores que partissem de um princípio de análise de governo federal e governo estadual, que são eles, um projeto de lei que está parado nas mãos da Cátia Abreu, da senhora Cátia Abreu, que travou, trancou e sem domínio nenhum sobre o assunto, ela não destrava esse projeto de lei. Esse projeto de lei 575 decide diretamente sobre o custo de produção. Ou seja, nós já teríamos uma diminuição no custo de produção e uma maior margem. Bom, interferia diretamente nesse preço de 3,09, sem nós nos preocuparmos em aumentar a produção. Segundo, uma redução da carga tributária por parte do governo estadual e governo federal. Bom, se nós tivermos uma reavaliação desses processos, dessas situações, mais a incidência do projeto de lei 575 do senador Álvaro Dias, bom, nós já teríamos uma redução nesse custo de produção significativa. Reduzindo esse custo de produção, partindo de um princípio da análise do preço pago ao produtor de leite, nós já teríamos condições de, aí sim, aumentar a produção, diminuir essa diferença e a partir daí sim buscar um resultado positivo. Mas sem esquecer que o preço pago pelo laticínio precisa ser maior. R$ 1,60 é uma questão que os laticínios estão impondo e não há por parte de ninguém da Conselheite, e eu posso dizer porque eu acompanho as chamadas reuniões, que eu acho um absurdo, conselheiros de ambos os lados. Partimos de um princípio que a Conselheite em Rondônia tem 50% de direito à foto dos laticínios. Os outros 50% não são de representantes do produtor de leite. É da Faperon e da Fetagro. E eles votam de uma maneira descarada a favor dos laticínios sempre. Ninguém se impõe a favor do produtor de leite. Então já começa por aí. Então, os laticínios precisam sim se movimentar para pagar e ter um reconhecimento maior
a partir desse trabalho do produtor de leite que oferece para ele um produto, né, de mais qualidade, para que o produtor possa oferecer um produto de mais qualidade e a partir desta igualdade, sim, a gente possa ter equilíbrio e estabilidade, beleza? Custo de produção, 13,9. Preço pago ao produtor de leite, 1,60. Prejuízo mensal de 1,49. R$1,49 de prejuízo todo mês. O produtor de leite tem um prejuízo de R$1,49 todo mês. Observação: esse preço de 1,60 pago ao produtor é uma média, tá? Porque existem situações, a partir do preço variado que paga no estado, produtores de leite recebem até 1,40. Então eu peguei 1,60 porque era o preço médio pago em uma determinada região do estado. Então olhem os abusos e os absurdos que acontecem. R$3,09 custo de produção, R$1,60 preço médio pago para o produtor de leite em uma determinada região. Prejuízo de R$1,49 todo mês. Entenderam qual é a situação com base no custo de produção hoje? O que nós precisamos fazer? Projeto 575 do senador Álvaro Dias, nós precisamos fazer de uma certa forma. Atenção, deputados estaduais, federais e senadores que trabalham em prol do produtor de leite. Esqueçam sigla partidária. Esqueçam a vaidade agora. Se tiverem capacidade e competência de apresentar um projeto diferente, apresente. Ninguém aqui está buscando puxar brasa para assado de ninguém. Só que até hoje eu só vi o projeto do senador Álvaro Dias. Um projeto que beneficia o Brasil todo. Não foi um projeto pensado no estado de origem dele. Então nós precisamos, de uma certa forma, desengavetar, fazer com que aquela cidadã, a Cátia Abreu, que foi uma negação como ministra da Agricultura, não fez nada em prol do agro, nós precisamos que ela deixe o ego de lado e desengavete esse projeto 575 do senador Álvaro Dias. E segundo, nós precisaríamos que houvesse uma redução da carga tributária diretamente imposta sobre esses insumos, né? Seja a nível estadual e federal também. E por que não adianta aumentar a produção? Ficou claro para todo mundo? Nessa situação hoje, se nós tivermos mais oferta de leite, esse preço de 1,60 vai cair para 1,20, 1,10, talvez até abaixo de R$1. Então a situação está ligada diretamente no custo de produção e, em primeiro lugar, no preço pago pelos laticínios. Vamos passar para a segunda parte agora. Produtos de referência para o pagamento do litro do leite. Eu quero fazer uma alusão aqui para vocês, com relação ao preço da arroba do boi. Como é que é feito o preço da arroba do boi? Como é que os frigoríficos conseguem pagar o preço da arroba ou não pagar o preço da arroba? A gente busca em cima dos melhores cenários para comercializar traseiro, dianteiro e costela ou a carcaça em si. A gente faz uma média em cima desses melhores cenários de comercialização e a partir daí a gente define o preço comercial da arroba para venda. Preço comercial de arroba para venda. Então nós partimos de um princípio dos melhores cenários e os melhores cenários são baseados nos melhores preços comercializados, seja com osso ou seja desossado, ok? Beleza? Bom, de uma forma que beneficia 100% os laticínios, isso aqui é uma conta, né? Eu vou mexer um pouquinho na câmera aqui, é uma conta que beneficia 100% os laticínios. A preocupação está em cima dos laticínios. Como é definido o preço do litro do leite? Partimos de qual princípio de avaliação para definir o preço do litro do leite pago aos produtores rurais? Usando preços de referência de todos os produtos, né? De todos os derivados do leite? Não. Pasmem, para aqueles que trabalham em cima dessas análises de resultados, não é. Eles nomearam ou elegeram os laticínios, o queijo mussarela e o leite em pó, pelo simples fato de ser o maior produto, né, o maior volume de produto produzido dentro dos laticínios. Não tem razão nenhuma para que isso aconteça. Então, eles partem de um princípio de análise, né, do preço de comercialização do queijo mussarela e do leite em pó. Vejam bem, R$ 24,38 está o preço do queijo mussarela. R$ 20,68 o preço do leite em pó. Pegamos esses dois preços e analisamos analisamos com base no preço pago ao produtor de leite. R$ 1,60. R$ 1,60 pago no litro do leite, R$ 24,38 preço de venda do queijo mussarela, R$ 20,68
o preço do leite em pó comercializado? Bom, a primeira pergunta qual é? Se a Conselheite de Rondônia tivesse um trabalho focado para os dois lados, se a ideia fosse intermediar para que ambos os lados realmente tivesse, né, uma lucratividade que compensasse se manter na operação, a Conselheite de Rondônia iria apresentar, ou a Conselheite de qualquer estado do Brasil, iria apresentar o custo de produção para se produzir 1 kg de queijo mussarela e 1 kg de leite em pó. Esse custo de produção analisado, nós poderíamos saber qual é a margem que o laticínio tem vendendo o queijo mussarela 24,38 e partindo do princípio do leite pago a R$ 1,60. Partimos desse princípio. Análise do preço do quilo do queijo mussarela para o preço pago ao produtor de leite e do preço pago pelo leite em pó 20,68 para o preço pago ao produtor de leite. Essa é a primeira pergunta. Quanto que gasta o laticínio para produzir o queijo mussarela e o leite em pó? Partindo desse princípio de análise, eu tenho certeza, só aqui, partindo desses preços comercializados pelo queijo mussarela e pelo leite em pó, eu já tenho certeza que o litro do leite poderia andar aí bem melhor, bem mais em conta para o produtor rural do que tem aqui. Bom, segunda pergunta. Qual a margem de lucro dos laticínios? Preço pago ao produtor, partimos de um princípio, preço pago ao produtor, a quebra e o custo de produção e o preço de venda de mercado. Tá aqui então. Se nós usamos o queijo mussarela e o leite em pó, e os valores praticados são esses, com base no custo de produção e na quebra, nós temos, né, que analisar esse resultado comercial e a partir daí, só com essas análises de preço, eu tenho certeza que o preço de R$ 1,60 poderia ser bem mais alto, né, partindo desse princípio de análise do preço comercializado dos laticínios para com os mercados. Bom? Entenderam? Então, existe uma análise aqui. Mas seguindo o raciocínio, né, do preço da arroba do boi pago ao produtor rural, que é inteiramente baseado no mercado, e um mercado, né, que analisa todas as comercializações, traseiro, dianteiro e costela, ninguém define preço de arroba a partir do preço da picanha ou do preço do acém. Ninguém faz isso. Se faz a análise comercial dos melhores cenários e a partir daí se define o preço da arroba. Mas nesse caso aqui, que se usa o queijo mussarela e o leite em pó apenas, que é um absurdo, né? Isso não poderia, esses dois produtos não poderiam ser os únicos produtos, né, que definissem, que fossem a referência para a definição do preço pago ao produtor de leite. Isso fica cômodo para os laticínios. Fica muito cômodo. Mesmo que eu tenha um índice de produção de 80%, certo? 80% de mussarela e leite em pó, os outros 20% deixam lucro também para os laticínios, mesmo que seja em menor proporção. Dali a pouco a margem de lucro ainda é muito maior do que está sendo atingida no mussarela, no queijo mussarela e no leite em pó. E com a alta produção do laticínio, isso eu não vejo ninguém explicar. Contratam consultorias de faculdades do Paraná, não sei o que, mas são muito pouco específicas. Dizem que a maior produção é do queijo mussarela e do leite em pó. Ok, isso é uma análise produtiva. Mas uma análise de resultado em cima do volume produzido por dia e por mês ninguém mostra. Então aqueles 20% que ficaria para manteiga, para o requeijão, que ficaria para o leite UHT e para todos os outros derivados, os 20% restantes no final do mês geram um volume financeiro absurdo. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Fazer de uma certa forma uma alusão, né, com relação ao queijo mussarela e leite em pó, que são os maiores volumes produzidos, ok, mas é imediatista. É imediatista. Nós estamos falando daqui a pouco num comparativo para 1 kg de produção. Eu quero ver os economistas e os administradores de empresas aí mostrar que existe uma base de análise para 1 kg e para um mês de produção. Existe um comparativo de 80% que eu usei como exemplo, que fosse a produção, para conseguir a mussarela e o leite em pó fossem, né, correlacionados como 80% de uma produção, mas os 20% restantes em cima de um mês de produção tem um volume expressivo e com um grande resultado para os laticínios. Então, a média geral de preço comercializado desses produtos
deveria de ser a referência para pagar o litro do leite ao produtor rural. A média geral do preço comercializado entre todos os derivados de leite seria a referência justa para poder ser definido o preço pago ao produtor de leite, tá certo? Fica bem claro isso que eu estou falando, para alguém não dizer, mas não traz um posicionamento para resolver o problema. Esse aqui seria o primeiro. Vejam bem, eu vou repetir. 80% em cima de 1 quilo é uma coisa. 20% em cima de 1 quilo é uma coisa. Agora, 20% em cima de X toneladas produzidas, financeiramente falando, é absurdo o ganho que os laticínios têm. E esses produtos não são usados, né, para referência de preço pago ao litro do leite ao produtor. Então, essa questão do mussarela e leite em pó serem as referências é cômodo para os laticínios. É muito cômodo. Eles não precisam fazer força. E todos os bons resultados atingidos pelos outros derivados se tornam apenas lucro para os laticínios e não referência para pagar o litro do leite para o produtor rural. Primeira observação. Segundo, governos de estado, Secretaria de Agricultura e Conselheite. Prestem atenção. Primeiro, direito a voto. Eu assisti as 2 últimas reuniões da Conselheite de Rondônia, é um absurdo. Né? Tem uma faculdade tal lá que um cara só traz resultados a nível de Brasil, né? A explicação. E na hora dos votos, existem lá 6 direitos a voto dos laticínios e 6 direitos a votos, 3 para Faperon e 3 para Fetagro, para votarem, né, também. Mas ninguém deveria ter no mínimo 6 representantes dos produtores de leite. E a quantidade de conselheiros com direito a voto deveria ser sempre ímpar, para não dar empate. Então já começa por aí, deveria ser tudo ímpar. Então nós deveríamos ter X números de direito a voto para os representantes dos laticínios, X números de direitos a votos para os representantes do produtor rural, e a Fetagro e a Faperon entrariam como questões de desempate. Assim deveria ser. Assim deveria ser. Mas do jeito que é, e eu acompanhei as votações, é uma piada até. Todo mundo vota sempre a favor do que foi definido e exatamente ninguém vota o contrário. Ninguém vota o contrário. É uma piada aquelas votações. Então, ao estado de Rondônia, e também faço uma observação para vocês aí nos outros estados, prestem atenção como é que são definidos os números de vagas e se os produtores de leite têm representantes. No estado de Rondônia não tem. No estado de Rondônia tinha que ter representantes dos produtores de leite, ou seja, produtores de leite como conselheiros. Assim como existem os conselheiros do lado das indústrias, que são das indústrias. Do lado dos produtores de leite deveriam ser produtores de leite também. Igual. Então já começa uma coisa adversa, uma situação adversa na escolha. Então começa por aí. Os produtores de leite de Rondônia deveriam, de uma certa forma, pressionar, né, Secretaria de Agricultura de Estado, deveriam pressionar, né, políticos, deveriam pressionar a Conselheite para que tivessem representantes específicos, né, da categoria, da classe dos produtores de leite. E não Fetagro e Faperon. Isso está erradíssimo. Erradíssimo. Isso teria que mudar para ontem já. A igualdade de direito a voto deveria ser prioridade da Conselheite de Rondônia. E do jeito que estão fazendo não existe prioridade. A prioridade está ficando para o lado dos laticínios. Segundo, os representantes dos produtores rurais no conselho. Como eu disse, tem que ter direito a voto produtores rurais. Os maiores interessados em resolver os problemas dessa classe produtora. Assim como tem das indústrias, tem que ter dos produtores rurais. Essa questão da Fetagro e Faperon não tem ninguém de representante dos produtores rurais aí. Eu escuto os pronunciamentos, chega, dá vontade de vomitar. Terceiro, rever a carga tributária do Estado sobre insumos de produção. Aí deveria ser a trabalho do secretário de Agricultura, né? Será que esse cidadão sabe o que é isso que eu estou falando aqui? Será que alguém sabe? Eu tive acompanhando um texto que me mandaram de um cidadão querendo rebater com o responsável, né, por ter feito esse custo de produção aqui, me anojou. Eu escutei o áudio do responsável pelo custo de produção, parabéns a você, excelente, eu vi a planilha, muito boa, e eu vi a explicação
por parte de um cidadão ligado da Conselheite. Eu li o texto. É de anojar. É de anojar. É de dar nojo. Não tem ninguém preocupado com o produtor de leite do estado de Rondônia. Não existe. E parabéns mais uma vez para vocês que fez a planilha do custo de leite. Muito boa, bem feita, bem específica, simplificada. Só o que eu acho, e eu faço uma observação aqui antes de entrar para o governo federal, é que o que acontece? Existem atividades primárias, secundárias, certo? Assim como tem nos frigoríficos, tem nos laticínios, assim como tem em qualquer cadeia produtiva no Brasil. Nós estamos falando, né, de uma atividade primária leite. Leite. Não tem nada a ver com venda de vaca descarte ou com comercialização de bezerro. Isso é uma atividade secundária. Porque assim como eu poderia vender a vaca descarte e o bezerro, eles poderiam morrer também. Então eu faço uma alusão à venda, mas e se morrer? Como é que faz? Então a atividade secundária não entra no trabalho, né, específico de custo com relação à produção de leite. Somente entra o que é custo direto. Custo direto e resultado comercial direto desta produção. Atividades secundárias não entram. Em nenhuma atividade hoje entra. Se nós transformarmos para carne bovina, não entra as atividades secundárias. O preço do couro, o preço dos miúdos não entram. Não entram. A conta é basicamente em cima da carcaça, o que ela produz e o que eu posso aproveitar comercialmente da carcaça. Venda do couro ou venda dos miúdos não entra na conta. É uma atividade secundária da comercialização de carne bovina. Atividade secundária. Então no leite, atividade secundária, vaca descarte ou bezerro também não entra na conta. Minha única observação. Mas está de parabéns, o custo está perfeito. Vamos lá para governo federal e Ministério da Agricultura. Vejam bem, eu já dei uma primeira observação, um primeiro caminho a ser seguido, está aqui, com relação à média geral de preços comercializados em cima de todos os derivados do leite, para definir o preço pago ao produtor de leite. Segundo, já fiz as observações que deveriam ser feitas dentro do Estado e da Conselheite. Terceiro, governo federal e Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura é apático, pessoal. Não esperem que o Ministério da Agricultura se preocupem com o produtor de leite. A gente não vê isso. Nunca vimos. O status do Ministério da Agricultura é falar de soja, milho, carne bovina, nas grandes produções, os grandes latifúndios. Os grandes produtores, as grandes empresas, esse é o status do Ministério da Agricultura. Então, para ele, agricultura familiar, né, pequeno produtor de leite, de carne bovina, não faz parte do agronegócio. Esse não faz parte do agronegócio. O que serve é falar de soja, milho e carne bovina. Bom, mas quais deveriam ser as atitudes do governo federal e do Ministério da Agricultura para com a produção de leite? Lembram que lá atrás eu falei sobre custo de produção e a incidência da carga tributária e do projeto 575? Aqui agora completa o ciclo. Vocês precisam escutar todo esse vídeo para entender o ciclo completo. Dentro do município, do estado e do Brasil. O que precisa ser feito para que essa roda gire de uma maneira, né, que atinja todos os membros dessa cadeia produtiva. Então, o governo federal deveria desenvolver projetos para aumentar a exportação de leite. Aumentando a exportação de leite, eu vou conseguir fomentar mais essa produção. Fomentando mais essa produção, eu consigo melhorar o mercado interno. E se eu consigo melhorar o mercado interno, eu consigo melhor preço, aí sim vale a pena aumentar a produção. Então nós deveríamos revisar, ter um programa nacional para fomentar a exportação, abertura de mercados e empresas para o mercado internacional. Nós deveríamos revisar todos os contratos de importação de leite e derivados de leite no Brasil. Hoje é um absurdo importar derivados de leite, sendo que o produtor de leite está com o pé no pescoço 100%, por isso que eu digo que o Ministério da Agricultura não está nem aí para o produtor de leite, nem aí. Se nós temos um programa de importação absurdo de leite e derivados, e o produtor rural está massacrado, cadê os governos de estado? Onde estão os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, a frente parlamentar agropecuária? Agora vão querer inventar uma frente parlamentar agropecuária para o leite também. Isso é só para pegar voto agora no final desse ano, nas eleições de 2022. Então nós temos que ter uma revisão nesses contratos de importação. Terceiro, rever a carga tributária brasileira
a federal sobre os produtos, bem como a estadual. Porque a carga tributária incide na compra de insumos e na venda dos produtos. Eu já expliquei num vídeo passado que se nós reduzirmos a carga tributária, nós fomentamos a produção, logo nós temos um ciclo maior de produção e consumo, e aquele valor que nós perderíamos na carga tributária, nós ganharíamos em cima do volume total de produção produzida e comercializada. Nós precisamos rever urgentemente aí o governo federal. O governo federal precisa fazer algo para baixar o preço do dólar. O preço do dólar hoje incide de uma maneira absurda nesse custo de produção do produtor de leite. Nós estamos exportando soja e milho por causa do preço. Em primeiro lugar é o preço do dólar que está fazendo valer a pena. Nós estamos, de uma certa forma, criando problema interno no Brasil, porque não existem políticas públicas para o agro, para controle, seja do que é exportado, do que é produzido, para nós conseguirmos mais igualdade para quem produz no campo e para quem comercializa também. Quinto, marketing e publicidade, incentivo para o Brasil consumir leite. Nós precisamos ter marketing. Nenhum governo federal desenvolveu até hoje um programa nacional de marketing para consumo do leite, mostrando os benefícios desse produto para a saúde, para o desenvolvimento da população. Então são essas questões que ficam aqui definidas partindo de um princípio, vejam bem, estadual. Eu analisei o custo de produção do leite em Rondônia, o preço pago, as referências usadas para definir esse preço absurdo pago ao produtor de leite, esse preço que não cobre um pouco mais, talvez cobre um pouco mais do custo de produção, e falei também sobre posturas de governo de estado, secretarias de agricultura, Conselheite, governo federal e também Ministério da Agricultura. Fica aqui a minha análise e eu digo ao produtor de leite do estado de Rondônia, cobrem e vão para cima. Se a Conselheite até hoje não desenvolveu, um custo de produção, e tem que ser igual, não pode dar diferente desse custo de produção de vocês. Se a Conselheite apresentar um custo de produção menor, não aceitem, porque prova que a preocupação maior está totalmente ligada aos laticínios e não ao produtor de leite. E não se esqueçam, esses 3 itens aqui, a nível estadual, também precisam ser cobrados da Conselheite. Uma postura diferente. Menos laticínio e um pouco mais em prol do produtor de leite do estado de Rondônia. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço!